pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast da revista Planeta Água. Aqui é a Júlia. Eu sou Odilon Alves, aguardando vocês toda quinta-feira aqui no Estúdio Sigma e hoje com um convidado muito especial. Exatamente, pessoal. Ele que já atuou na área de odontologia e atualmente atua na área tributarista como advogado. Lhes apresento Wellington Pacheco Martins. Seja muito bem-vindo. Olá, doutor Wellington. Muito obrigado pelo convite, Júlia Rosa, Odilon Alves, essa família que integra o Planeta Água e que vocês são muito bem-quistos pela sociedade anapolina, pelo trabalho desenvolvido como jornalista. E agora essa revista que tem amplo alcance na nossa sociedade de Anápolis. Obrigado pelas palavras, Wellington. E, recordando um pouco, Júlia, o Wellington é parceiro da Planeta Água de alguns meses, uns 3.800 meses, mais ou menos, não, Wellington? Por aí. Que eu me recordo, eu ainda era criança quando conheci o Odilon. Mas com a Planeta Água desde a Barão do Rio Branco. Exatamente. Desde exatamente. A clínica, não é? Eu estou brincando assim, mas é porque o tempo passa, né, Odilon? Você, um homem atuante na cidade, né? E eu lembro das suas visitas no Rotary. E você sempre desenvolvendo a questão ambiental desde 1900 e alguma coisa, passando 1990. Mas é sempre um homem atuante no quesito ambiente, né? Você sempre se preocupa com a nossa água e a qualidade dessa água para o nosso ambiente e o nosso, né, país, nossa cidade. E você é um grande, né, atuante nessa área. Que é uma preocupação que você comunga com a gente também, não é, Wellington? Sim, eu, ao exercer o direito, eu penso nas futuras gerações. E a nossa Constituição está muito bem embasada e muito bem redigida para que essas futuras gerações, você avô agora, nessa semana, Antônio vai se chamar, ele precisa conhecer um ambiente adequado, um ambiente preservado, que haja ainda beleza cênica, que haja ainda água em condições de ser tomada, ingerida, e que haja solo para ser fértil, onde nós possamos produzir. Então, esse binômio, né? Necessidade, sustentabilidade, nós temos que trabalhar melhor. E isso é o que eu tenho observado a sua atuação e tenho buscado a sua trilha ecológica. Obrigado, Wellington. Eu percebo até muitas vezes em pessoas da minha idade, mais ou menos, a faixa etária. Muita gente fala, por que eu vou fazer? Por que eu vou ajudar? Fica com preguiça, acha que não vai fazer diferença nenhuma, mas, meu ponto de vista, se cada um faz sua parte nessa questão do ambiental, para o futuro, eu digo assim, para as próximas gerações, porque se cada um pensar, já está perdido, do jeito que a gente está, né? Eu queria te perguntar, Wellington, quem é o Wellington? Ótimo. Um homem simples, cidadão que nasceu em Goiânia, mas coração anapolino. Eu chamo a cidade de Anápolis minha Canaã. Aqui que Deus me reservou os filhos, uma família da qual me fez ser homem, com a dignidade necessária para compor essa sociedade que nós temos aqui ilustres, né? Desde o governador até pessoas mais relevantes, até as pessoas que estão limpando a nossa cidade. Então, eu, ao habitar em Anápolis, eu busquei os valores cristãos, os valores de serviços e valores do qual eu comungo. Eu fui professor por 16 anos na odontologia, tentei ensinar os meus alunos na especialização de implante de forma assídua, buscando deles uma competência, né, que possa refletir na saúde dos seus pacientes. E no direito, Júlia, eu comecei com 46 anos. Então, eu encerrei minha vida produtiva na odontologia e aquele chamado que a gente já ouviu falar de Abraão, né? O que o levou Mas era um sonho seu? a trilhar esse caminho? Então é isso e que eu estou atender querendo. esse chamado, Wellington. É isso que eu estou tentando jogar a bola para vocês marcarem um gol. O ser humano, ele tem um chamado. Sim. A gente percorre nele achando que, por exemplo, eu fosse exercer até o final da minha vida a odontologia. Eu coloquei mais de 7.000 implantes, mais de 10.000 próteses. Eu tinha clínica em Goiânia, Anápolis. Então, eu exerci com plenitude, eu fui exitoso. Contudo, chega um momento
que você quer se dar mais. E como que eu iria dar mais? O direito, Júlia, ele tem a capacidade de amplitude. Quando eu vou educando, quando eu vou ensinando, quando eu vou prevalecendo boas atitudes em massa, porque o direito é uma legislação que atinge vários. A odontologia era individual. Eu atendia o ser humano Odilon. Era maravilhosa a individualidade, né? Exato. Contudo, no direito, Odilon, onde a sua filha está trilhando, percorrendo esse espaço de serviços, ela vai poder abranger uma quantidade maior de seres humanos. O coletivo. O coletivo. E o ambiente é coletivo. Então, isso me despertou, Júlia. Quando eu poderia exercer a minha competência, a minha capacidade de conhecimento e colocá-la em atuação, eu poderia atingir mais pessoas. Aí isso foi me preenchendo, foi me movendo para outra direção. E ao ver meu filho formar em Direito, eu olhei para o púlpito, vi meu filho sendo orador da turma dele, da OAB. Olha. E meu filho foi minha grande inspiração, chama Gustavo Henrique Martins. E ao vê-lo nessa atitude de oratória, de prevalência num público maior, né, aquilo me ativou que seria advogado. Respondendo a sua pergunta. Foi um startup. Foi um startup. Foi meu filho, Gustavo. Parabéns, Wellington. Parabéns ao Gustavo. É o Gustavo. Né, hoje ele é um missão. servidor público do Estado de Goiás, na lista de licitações de obras do Estado, e agora vai me dar esse grande presente que é o meu neto. Olha, quem sabe seguindo a trilha do avô e do pai. Eu posso lhes responder que já tenho minha filha na minha trilha. Já a Cecília. Olha. Já me chamou essa semana e falou: pai, eu gostaria de fazer a mesma área do direito. E a gente, como pai, vai ficando assim, né? Numa felicidade imensa. Já que você passou pela clínica, pela odontologia, atendeu aí a milhares de pessoas, como é que você vê a odontologia hoje em Anápolis? A gente poderia dizer que já há um inflacionamento de consultórios, de clínicas, ou nunca será suficiente para atender a demanda, Wellington? Odilon, a questão populacional do crescimento, né, dessa densidade demográfica, ela é a nível mundial. No século XVIII até o século XXI, nesse período, nós saímos de uma população de menos de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões. Era em torno de 600 milhões. Era. Para os dias atuais, nós estamos chegando a 8 bilhões. 8 bilhões. Com certeza, a quantidade de profissionais vai ser sempre um déficit em relação à oferta. E a demanda sempre maior. A demanda que somos nós profissionais, eu acho que vai ficar aquém da oferta que é o público. Porque o público está num crescimento tão acelerado. Eu digo, a demanda é pela procura do serviço. Exato, vai porque ser sempre maior, vai ter não gente, né? E a população, olha, saímos de quase 600 milhões, estamos em 8 bilhões. E num crescimento geométrico. E isso não tem como conter. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a odontologia sempre vai ter espaço. Por quê? Porque a quantidade de pessoas chegando para a necessidade é muito maior do que a quantidade de formandos para atender. E temos bons profissionais em Anápolis, né, Wellington? Olha, Anápolis já começa da Universidade Evangélica, né, do qual eu fiz o mestrado, eu concluí o ano passado, e hoje nós já temos a Unievangélica como o melhor centro de formação, de pós-graduação em mestrado, doutorado, pós-doutorado do Centro-Oeste, só ficando quase em parelho com a UNB. Foram trazidos mais de 20 pesquisadores do Brasil para atuarem em Anápolis. Então, o laboratório é excelente. Não sei se você é despertada para fazer o mestrado, doutorado, Sim. né? Uma jovem inteligente tem que prosseguir, né? É um caminho quase que normal hoje em dia. Ela né? tem que prosseguir, porque já pensou ela em Oxford, Londres, publicando artigos, né? Olha, Science, Nature. uma pós em Portugal. Por aí vai, né? A Europa está aberta, né? Tá aberto. Então, eu acho que a necessidade sempre vai haver de
bons profissionais. E Anápolis é referência em Goiás. Perfeito, Wellington. Olha, então, e por que você escolheu o direito tributário? Pois sim. Desde a minha formação, que são 5 anos no direito, eu sempre quis trabalhar com tributário. Sempre. Eu hoje sou membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Seção Anápolis. Perfeito. E também sou membro do direito ambiental. Tá? A escolha pelo direito tributário é porque eu vejo assim, ao melhor orientar os empresários, eles conseguem uma curva que é ascendente na tributação, mas com boa orientação tributária, ele tem uma curva descendente na tributação dentro da lei. E por falta de conhecimento, os colegas contadores são excelentes, mas lhes falta uma melhor informação da legislação no momento. Estudar mais, Wellington? Não, os contadores são inteligentíssimos. Mas eu digo estudar esse campo, esse setor, as leis novas que entram em vigor todos os dias. Seria melhor assim, quando há uma aproximação entre contadores e tributaristas. E tributaristas. Aí forma-se uma união de serviços. Isso não ocorre hoje? Ocorre só para as grandes empresas, que eles montam o seu jurídico contábil dentro da empresa. Eles contratam um excelente contador, um excelente tributarista, põem dentro da empresa. Por exemplo, nós temos enormes empresas aqui no DAE. Lá tem um corpo jurídico contábil. As grandes empresas já acessam esse serviço dentro do seu próprio portfólio de serviços. Mas a pequena empresa, a média empresa, e a média não enxergaria ainda isso como com uma despesa a mais e talvez... Eles acham que é uma despesa a mais. E não é um investimento, eles enxergam como despesa, não é, Wellington? Infelizmente ainda tem esse pensamento. O Brasil é esse coxa de retalhos, né? Maravilhosa, né? É um quadro de Da Vinci, ou aqueles que vocês quiserem nominar, mas é entre a beleza e o caos, né? Então a gente tem que ir realmente diminuindo as desigualdades, melhorando as comunicações, elucidando mais, educando mais. Aí esse medo do empresário vai diminuindo, né? Porque ele trabalha com 3 ferrões: o município, o Estado e a União. Então são ferrões que vão ficando. O nosso colega anteriormente, ministro da Economia, falava que era uma bola de ferro no pé direito, uma bola de ferro no pé esquerdo e algemas no braço, né? E isso é difícil realmente para o empresário. Se nós pudermos soltando esses ferrões que acoam, que intimidam o empresário, isso vai despertando nele esse investimento tributário, como a sua pergunta foi diretamente o porquê que eu escolhi, porque eu ficava ansioso de ver o tributário acuado. E quando eu me relaciono com o empresário, eu vou minorando, mitigando o medo, vou encorajando, porque é possível. Só que é um trabalho de longo prazo, né? O Odilon não é assim tão rápido, né? A nossa cultura aqui não é uma cultura que permeamos por excesso de tributos, né? A gente, em vez de minimizar, né, fazer o mínimo de tributo, a gente aumentou os tributos, né? E continua aumentando. Então, a gente estava numa curva descendente. Essa curva parece que agora turbinou de novo para subir, né? Aí isso intimida a quantidade de empresas abertas, intimida a quantidade de empregabilidade. Está havendo uma grande evasão de empresas do país, não é? Eu fico muito triste com isso. Eu também. Sabe? A gente que já percorreu a vida, né? A gente quer que esses jovens tenham acesso, né? Juliana? E essa relação entre o direito tributário e a sustentabilidade na sua vida? Pois bem. Eu queria ver com você. Os negócios atuantes têm desafios ou oportunidades específicas nessa intersecção desses dois assuntos? Tem, e como tem. Nós temos uma lei, chama a Lei 14.119. Essa lei é de 2021, ela foi promulgada em 13 de janeiro e ela tem uma capacidade de atrair empresas no segmento de serviços ambientais, e isso vai fazer com que haja a não tributação
Exato. de imposto da pessoa jurídica, do COFINS, do PIS e do CSLL. Esses conjuntos de tributos dentro da empresa que presta serviços ambientais é a menor, é não tributável, 15,75%. Esse valor fica dentro da empresa. Em vez de eu passar para a União, esse tributo fica dentro da empresa. Para investimento em meio ambiente. Investimentos na própria empresa que presta serviços ambientais. Uma empresa de reflorestamento. Não necessariamente em meio ambiente, mas na própria empresa. É, porque a empresa que vai prestar o serviço ambiental. É. Então ela vai melhorando o pessoal, vai capacitando o pessoal, vai melhorando tudo que cerca o ser humano, vai educando os seus funcionários, trabalhadores a terem uma consciência ambiental, advogado, tributarista, ambiental e o corpo contábil dentro da empresa. Essa simbiose faz com que a empresa tenha uma dinâmica melhor de investimentos que vai ficando os tributos. Um exemplo simples, 100 mil reais, 15 mil fica dentro da empresa. Só para falar assim, números, né? Pensa um projeto de 100 milhões. Pensa Brumadinho, 5 mil. A empresa que está prestando serviço lá ambiental. 15%. 5 bilhões até agora, né? Dizem que vai até 10 bilhões. Para recuperar aquele manancial, o córrego Feijão e todas as destruições causadas pelo rompimento da barragem. A recuperação do rio. E das casas, das vidas, né? Das pessoas que foram afetadas, né? A empresa que está promovendo aquela recuperação, aquela restauração do meio ambiente comprometido, 15,75% vai ficar dentro da empresa. Em vez de eu mandar o tributo para a União, Imposto da Pessoa Jurídica, CSLL, COFINS e PIS, isso fica dentro da empresa. E a empresa dinamizando, crescendo e oferecendo melhores serviços. É uma vantagem muito razoável, né, Júlio? Eu acho que é muito interessante. Isso aí, só que despertar o empresariado na simbiose contábil, jurídica e o advogado com a expertise, né? Eu presencio isso na minha vida, no dia a dia. Às vezes a gente tem algumas demandas lá que precisa gerar, igual eu estou lidando com uma empresa que precisa efetuar o pagamento em reclamação trabalhista de contribuições previdenciárias. Aí precisa do apoio da contabilidade. Exato. Aí precisa de alguma informação que tem no processo, o advogado tem que repassar para ele para estar conseguindo emitir. Perfeito. Então complementa, um outro complemento. Exatamente, são atividades complementares, né? E na cidade de Anápolis, qual que é a sua visão em relação entre o tributário e o ambiental aqui? Pois bem, eu acho que deve estar saindo uma matéria que vai sair na revista Planeta sobre vossorocamento. São erosões. Vai na edição desse mês agora. Eu lembro que você me pediu um artigo, Foi finalizado essa semana. Pois bem, então lá tem 7 regiões. O nosso relevo aqui é diferente de Goiânia. O relevo de Goiânia é um relevo mais de planalto. O nosso relevo aqui de Anápolis, ele é mais de aclive e declive. Você pode olhar... Apesar de ser mais alto do que Goiânia. Sim, além de estar numa altitude maior, mas o nosso relevo aqui, quando a gente olha no satélite, quando eu fiz o mestrado, Júlia, nós observamos alguns satélites que são disponíveis para a gente analisar os relevos de nascentes, córregos e o próprio solo da cidade. Então, quando a gente observa isso, nós temos 7 regiões aqui de aclives e declives, né? Aclive, declive. Então, a velocidade da água, ela atinge uma velocidade muito rápida. E quando vem esses efeitos climáticos extremos, né? Chuva, 200 milímetros, né? Aí cai uma quantidade de água que esse declive acelera a água. E ao acelerar a água, enxurradas, né? Falando um português mais audível, né? Perfeito. Aí quando ocorre essa aceleração da água, isso vai destruindo as cabeceiras, vai erodindo, vai tendo as erosões e uma palavra que não é do nosso dia a dia, o vossorocamento. Vossorocamento. Né?
Então, Que é o surgimento das vassourocas, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando ocorrem essas moções de queda de solo, desabamento de solo, a gente observa, por exemplo, ali perto do Brasil Park Shopping, não observamos ali todo ano? Já, a lateral já não é mais transitável, está interditada exatamente por isso. Então, ali uma empresa de serviço ambiental, chegando naquele grupo do Brasil Park Shopping, fazendo um trabalho de restauração daquelas cabeceiras, daquelas partes permeadas de erosões. Eu tenho uma notícia muito boa para você. O projeto de revitalização do córrego João Cesário, Olha, que é aquele córrego que você Isso. está se referindo, já incluiu a recuperação daquela erosão do Brasil então, Park Shopping. aquela empresa que está prestando o serviço, mais o jurídico contábil, mais todo um serviço de relevo, que é relevante, vai restaurar toda aquela margem que passa pelo Andracel, né? E corre ali para baixo, aquilo lá fica 15% se ela for uma empresa com inteligência tributária e ambiental. Já vou incluir no projeto de revitalização. Na próxima licitação que Eu vai estou à entrar disposição aí para servir já vou vocês. incluir. Já pensou esse trabalho, Dilon? Vai ficar Esse é muito um. bom. Nós temos mais 6. Vassourocas rebentando, destruindo. E o que acontece? Eu havia enviado, nós temos um bairro aqui em homenagem ao seu Ildefonso. Foi um grande empresário da cidade. Perfeito. E tem um bairro com o nome dele. Lá tem uma vassouroca, que eu mandei as imagens via satélite para vocês, que não dá para pôr tudo na revista, né? É. Mas uma hora, se Deus permitir, a Mas vai gente seguir o pega Instagram. 3 páginas aí e vamos pôr tudo. Mas no Instagram o Tá pessoal bom, vai querido? ver. Aí lá tem uma vassouroca imensa. Nós colocamos uma vassouroca sugerida por você, foi do córrego Caldas, né? Caldas. Você sugeriu. Que são nascentes do Caldas, na entrada do Daia. Tem uma. Não é uma vassouroca ali, realmente Já quase que arrebentou é uma erosão tudo, né? gigantesca em frente à Hipermarcas ali. Olha só. E a Hipermarcas adotou a recuperação daquela vassouroca. Depois de um trabalho feito pelo doutor Luciano, delegado ambiental, Tem a que ser Secretaria de diálogo, Meio né, Ambiente, gente? o Eu acho Conselho que de Meio a Ambiente, conciliação é o melhor caminho, né? em parceria com a iniciativa privada. Perfeito. Tá, estão trabalhando lá direto 24 horas. Esse é o exemplo a ser dado pelos empresários. Juliane, alguma pergunta? Sim, vixe. E na sua opinião, Wellington, quais são os maiores desafios enfrentados pelos empreendedores no que diz respeito à conformidade com a questão tributária e ambiental? Olha, eu penso que essa década foi uma década de conquistas, né? Vamos colocar 2010 até 2024. Eu penso que nós avançamos demais. Por quê? Porque o conhecimento, ele não tem como ficar engaiolado. Sim. Né? Por mais que você aprisione o conhecimento, ele grita por liberdade. Ele sai pelas frestas. Exatamente. Você pode ficar ali com alpiste, você pode ficar entorpecendo o pássaro, né? Mas o pássaro quer voar. E eu penso que o conhecimento, ele não tem como você ficar contendo ele. Ele vai permear as pessoas e as pessoas querem realizações, querem deixar legados. E os empreendimentos, atualmente, né? Você pega os condomínios fechados, estão dando aula, né? Todo o lixo, todo o material de construção, toda a mata virgem preservada dentro daquele condomínio fechado, né? As nascentes observáveis, porque tem as nascentes no aquífero, né? Eles estão fazendo os geólogos antes de fazer as fundações, porque as fundações às vezes descem 15 metros, 20 metros, Perfeito. e é preenchido com cimento, né? Aí o que ocorre? Então, é porque realmente a sua filha chama a gente mesmo. Que filha linda, viu? Obrigado. Eu fico ali Chega mais pra cá um pouquinho, hipnotizado. mais pra cá, aí. Olha ela, Aí viu? fica melhor Eu assim. tenho uma filha linda assim também, viu, Dilon? Chama Cecília. Então, a brincadeira é só para descontração. Ixi. Então, os empreendimentos, seja eles eu sou também especialista em imobiliário, tá? Eu vi.
Então, os E empreendimentos... hotelaria, né? E também hotelaria. Nós temos um hotel lá em Caldas Novas. Atua nessa questão do direito condominial? Sim, imobiliário mesmo. A formação Imobiliário. do empreendimento. Então, esses empreendimentos já estão com essa estrutura do conhecimento. E ninguém lá do condomínio joga a latinha pela janela do carro, né, Wellington? Tem essa educação ambiental também que a gente precisa. Eu tenho um colega que chama Dr. Tiago Vitorino, que é o diretor do meio ambiente, trabalha em conjunto com essa equipe maravilhosa de Anápolis. Lá você entrega um lixo descartável e recebe uma planta medicinal. 10 latinhas leva 20 mudas. Olha, você faz a troca no Jardim Botânico. Né? Fui lá ontem, fiz uma matéria ontem, levei meu sogro de 95 anos, ficou maravilhado com as frutíferas ornamentais do Cerrado. 20 mudas por 10 latinhas. Olha, onde nós estamos chegando. Então, a sua resposta está evidente, né? Eu não sou pessimista. Uhum. Aqueles que querem a morte, né, eu os ofereço a vida, né? Sempre com esperança. Então, o conhecimento, voltando lá, né? O conhecimento, ele é alcançável por todos nós. Basta queremos exercer. E o exercício é trabalhoso. Até você arregimentar um exército, né, de pessoas do bem, você tem que ir começando um voo solo, aí ó, você vê se tem outros voando contigo. E não desanimar jamais, Nunca. Você sabe que, por ser cristão, ele me anima tanto, nosso Deus. Então, assim, tinha momentos que eu não conseguia ter forças, né? Tinha que estudar 10 horas, 14 horas, né? Tinha que ler mais de 10 mil páginas. Eu reescrevi minha dissertação mais de 22 vezes. Então a gente, né, se sente assim, não, agora eu não dou conta, mas ele nos enche de força. Então o conhecimento vai para os condomínios, vai para os empresários, vai para os empreendimentos, arquitetura, engenharia, é toda uma interdisciplinariedade que alcança o corpo jurídico, é uma das partes envolvidas. E aí tem toda uma equipe, os pedreiros, os mestres de obras, os serventes, todos são preparados hoje, desde a sua indumentária de proteção até o exercício do que ele está executando. Né? Então, os prédios, havia uma perda de quase 15% de material. Hoje estão chegando a 5% a perda. Essa perda vai virar uma matéria-prima de outra construção. Perfeito. Então, eu penso que nessa década houve um avanço maravilhoso. Temos alguns exemplos de cidades do interior paulista, mineiro, em que já estão, Brasília, Distrito Federal, estão reciclando o entulho. Perfeito. A Anápolis também. A Emisa é um exemplo. A Emisa já recicla o entulho. Já é um exemplo. Essas empresas de Anápolis todas. Engecom, Emisa. Aí nós temos hoje IBM, aí não sei se eu posso citar os nomes, Pode mas nós citar temos aqui nomes, todas as empresas hoje. Essa aqui do qual você tem o seu local, a Intercity, toda também foi trabalhada nessa inteligência. É um combinado de profissionais, né? Que vai fazendo que haja menos desperdício, menos lixo. Doutora Juliana. Mudando um pouquinho aqui do assunto, você gosta de café? Oxe. Com açúcar ou sem açúcar? É uma pauta aqui que às vezes... O café sendo servido, eu tomo de qualquer jeito. Olha, é flex, então. Mas você toma qualquer café? Olha, tem que ter um aroma, né? Então, Júlia, por favor. Vou te apresentar o nosso patrocinador. Que bacana. Salve o Café. O pessoal aqui que acompanha a gente já conhece, apresentando para você também. Você que gosta de um cafezinho com açúcar, sem açúcar, esse aqui é o ideal, pessoal. Qual o nome do café? Salvio. Salvio. Para te salvar, não sei se você quiser. Não, esse eu vou experimentar mesmo. Esse é muito bom. E você que está aqui acompanhando, se não curtiu ainda, verifica lá se curtiu ou não. Deixe seu comentário para a gente ter essa ligação direta. Se já inscreveu, se não está inscrito, inscreve. Agora também ativa o sininho para estar recebendo os próximos podcasts. E agora, uma pergunta, Wellington. Você poderia compartilhar algumas dicas profissionais para quem está querendo começar na área do direito e que desejam, né, se destacar nesse meio? Porque a gente sabe que tem muita concorrência, né?
Quando eu comecei, Júlio, eu tinha 46 anos, né? Uhum. Eu estou com 56. Eu sou um filósofo apaixonado pela letra, pela palavra e pelo ensino. E aprender é ser humilde, né? Nós temos experiências que alguém nos passa, temos experiências que alguém nos ensina a realizá-las, e tem aquelas experiências que são do autodidata, que você tem que desenvolver. Então, se você permear pelas 3 experiências de aprendizado, você vai chegar ao seu objetivo. A melhor palavra para o jovem é determinação, porque sem esforço é impossível, né? Você tem que ter a sua história. Seu pai fez a história dele, olha o esforço que ele realizou. Ele é um exemplo para você já observar. Esforço, determinação, andar ao lado da verdade, né? Exato. Eu acho que é o caminho Nada mais melhor. árduo, mas ele te deixa dormir, te deixa ter paz. Então, o exemplo já está ao seu lado, que é o seu pai. Exato. Determinação, esforço, afinco. Às vezes a gente tem pessoas que nos influenciam muito bem, mas também nos percorre pessoas que nos influenciam mal. Essas pessoas sempre vão andar ao nosso lado. A gente não tem como ficar só no mundo dos bons, né? E do bem, né? Você vai estar sempre encostando em alguém que te induz ao erro. Não tem como colocar uma barreira Tem. entre A eles. gente não tem como fazer essa acepção ainda, né? Mas a gente tem como selecionar. Às vezes, essa pessoa que vai te induzir a colar, vai te passar uma cola, vai te passar uma informação que você não poderia tê-la naquele momento, que você está sendo provada. Ficar surda na hora é difícil, né? Recebe o cutucão, recebe a cola, aí o professor acha que você está envolvido, né? Então, é ir afastando desses que te influenciam mal, que sempre vai ter. E aproximar dos que te dão sempre o bem, sempre a bússola da sua vida. Então, é assim, para os jovens, que eu tenho uma filha de 16 anos, né? Os outros 2 já são formados, já estão São voando. 3. São 3 filhos, Gustavo, Guilherme e Cecília. Os mais velhos já estão voando. Mas com a mesma colocação que eu fiz para os 2 mais velhos, eu fiz para a minha caçuda. A caçula ainda está na penugem. Ela está com 16 anos, né? Mas ela que me orienta bastante, você acredita? Eu sei. Eu ouço ela bastante. Aí eu disse a ela assim, filha, tem que estudar. E hoje eu fui lá na escola dela e o diretor falou, nossa, sua filha é estudiosa, né? Eu falei, então tá seguindo os passos, né? Tem bússola na vida da minha filha. Então se aproxime o máximo do seu pai, não deixa a bússola errada chegar, não. A bússola certa é o seu pai, sua mãe, né? Obrigado, Já começa pai. em casa, na família, né? E aí, vai ter derrota? Vai. É muita derrota. Mas tem vitória. As vitórias vão consolidando a sua determinação. Então, assim, quando eu passei no mestrado, eu fui 2º colocado. A professora olhou assim, puxa, mas você tirou 10 no currículo, né? Ninguém conseguiu a minha avaliatura, né? Eu falei, olha, é porque eu estudo, eu gosto, né? Agora vai sair um livro meu, a ser publicado na editora Dialética. Logo, logo vocês já vão estar recebendo aí. Agora é tudo Tudo digital. Kindle, né? É Kindle. Kindle, né? Não é PDF, mais papel, viu? Exato, acabou o papel. Ainda bem para as florestas, né? Olha aí, né? A gente tem uns que reclamam que gostam do cheiro do papel, Mas de tocar o livro. A Né? revista era em papel. A sua é eletrônica, Era né? em papel, agora é eletrônico. Pronto. Não teve como. A natureza pede socorro, né? Cobrava o tempo todo. Fiquei 18 anos destruindo Para as reverter árvores. isso, né? Exato. Olha aí, você despertou uma nova forma de ler, né? De Exato. leitura. Eu achei lindo, né? O O flip diagrama tem um... vai virando, dá a sensação que você está no livro, né? E o barulhinho que ele Mas faz. você viu a sua luta? Valeu a pena. É menos árvore derrubada. Mesmo que a gente fala que é pinheiro, que é reciclado, mas você sabe que para subir uma árvore daquela, Aí a vai- água que sai do aquífero, né, vai faltar para outras plantas do cerrado, vai faltar para os animais, né? Nós lembramos que nós temos insetos. É toda uma organização
que eu chamo criacional maravilhosa, de um Além ser do extremamente livro, inteligente. Tem um livro já no prelo, né? Como se diz, está saindo, né? Tem. Além do livro, algum outro projeto que você pretende Eu tô- dedicar um pouco mais, ou na área tributarista, ou ambiental, ou em outra área, Wellington? Eu penso que esses dois segmentos, né, que você está citando, que é o ambiental e o tributário, mas eu vou só complementar que eu vou abrir uma empresa que chama Soluções Ambientais para os serviços ambientais. Então, eu vou pegar toda a expertise ao longo desses 10 anos, né? E agora, com mais um complemento de doutorado e pós-doutorado, para que eu possa prover esses serviços para a nossa cidade de Anápolis. Quiçá, se Volta Redonda me ligar, né? Resolve esse problema que eu estou tendo aqui, que talvez vai ser 5 vezes maior que Brumadinho, que vai ser uma catástrofe ambiental. Anunciada há longas décadas. Ela é a siderurgia nacional Siderúrgica Nacional. que faz o aço. Mas chega o minério de ferro, né? Esse rejeito, mas não é ainda o rejeito, porque é a sobra do que se transforma o aço. Do que foi processado, né? Essa sobra já tem uma montanha do lado do rio Paranaíba. Do Paranaíba, rapaz. Aí 9 milhões de pessoas. E ninguém está olhando isso, Wellington. Já saíram matérias, mas a hora que Não, acontecer... eu digo governo, Nada. ONGs, Greenpeace. Empresas. Cadê o pessoal? Então, talvez vai ter que ligar para o Dr. Web, né? Você deixa o número? Você que manda aí. Com certeza. Vai ser uma catástrofe de Deixa dimensões o número horríveis. Final, né? Né? No final a gente Horríveis, coloca, né? horríveis. Então, essa empresa, Soluções Ambientais, vai ser para ser preventiva, né? Antes de que ocorra a catástrofe. Porque depois que o Brumadinho acontece, é tão triste, né? No momento ela está exercendo o papel de caça-problemas, né? E depois ela virá com as soluções ambientais. Mas aí as Você já está caçando, dimensões... você já descobriu esse tipo, né? eu estou citando um que esse não tem nem com olhos fechados não observar. Não dá para ignorar. Se eu ficar cego aqui, eu tropeço na montanha. E não é só Volta Redonda. Não, aí eu posso elencar São aí para você. Quantas barragens, quantas, né? Eu que nós calculo temos mais de hoje. 320 catástrofes anunciadas. Exato. Minas Gerais, o grande número, maior número em Minas Gerais. A nível nacional. Minas Você viu lá Gerais é Maceió? Uhum. Maceió está bem Na cidade, na mídia, né? Exatamente. Você pensa você tirar 55 mil pessoas Do seu domicílio. que sempre viveram lá? É. No Brasil, eu posso citar mais de 320 situações em catástrofe. Como evitar isso, Wellington? Educação ambiental, que eu estou fazendo na sua revista. Educação ambiental. É o primeiro passo. Mas aí vai demorar muito. Não, amigo, vamos voar junto. Eu estou Então, voando do seu pontapé lado. Eu já faço isso tem Mas eu 30 tô contigo. anos, 40 anos. Mas você viu o tanto que a Eu Anápolis... digo assim, medidas mais urgentes, medidas mais imediatas, medidas talvez até de punição que realmente funcionem, não seria um caminho, porque a catástrofe já está dizendo que está anunciada e vai acontecer. Então não adianta a gente ficar só educando aqui a criança, o jovem, e os adultos que mandam, que governam, que fazem as leis, não são educados. A nossa O que fazer, legislação Wellington? ambiental, meu nobre Otilon, ela já é punitiva. A punição nós estamos fazendo ela desde 1980, com o Código Ambiental. Nós temos que mudar, eu chamo de virar catraca. Se a gente ficar só com os olhos da punição, é um caminho que já está desde 1980. Eu não tenho visto essa punição funcionar. Então, Eu tenho visto compensações ambientais que, em muitos casos, privilegiam o réu. o Há que vários que ocorre? casos que ele faz. É o caso da cesta básica. Você comete vários crimes aí na área criminal e paga com cesta básica. Isso não é punição. Então, na área ambiental, tem compensações ambientais de plantar certo número de árvores.
não chega a ser punição, Wellington, porque a barragem continua arrebentando. Você Então, acabou de dizer que uma vai arrebentar a qualquer momento. E aí, como fazer? não, mas aí que é o que eu estou girando a catraca, né? Vamos Eu estou chegar lá. estudando isso tem 4 anos, né? Eu estou tentando só transmitir para você, para a gente girar a catraca, porque se eu ficar só na punição, compensação... Não é só punição e compensação, não é isso. Não, o que eu quero Eu estou na complementar... educação ambiental também, mas precisa de mais alguma coisa. Então, agora que eu estou tentando trazer essa informação para esse podcast. A punição, a compensação, não surtiram efeito com essa nação brasileira, né? Se fosse lá em Londres, com os ingleses, 4.000 anos de povos, celtas, aí já passaram por essa fase. Nós temos só 500 anos. Então, essa fase que nós estamos caminhando é um caminho a ser percorrido. Agora, onde eu estou tentando girar a catraca? Do incentivo. Vamos incentivar o empreendedor, o empresário, a hipermarcas, o Teuto, aí você nomina as grandes, temos as médias, temos as pequenas. Os incentivos fiscais. A pessoa está lucrando porque está deixando de pagar tributo. Isso é muito lindo. Nós estamos girando a catraca, eu já puni, eu já compensei. Agora, 2021, o que nós estamos fazendo? Nós estamos impulsionando o mercado a fazer o bem. Como? Você vai deixar de pagar tributo. Ele voltou na lei 14.119 de 2021. Eu sabia que você ia voltar. Você girou a catraca para voltar nessa Não, mas lei. é porque ela é recente, ela é insípida. Exato. Ela incentiva, né? Você está com 30 anos, né? De serviços à sociedade, estimulando, né? Verdade, eu até assustei aqui. Não posso falar a sua idade, né, Odilon? Nós vamos nos comprometer aqui. Aí eu corto no ano. Ricardo. Mas entendeu, Odilon? Se eu não incentivar, por exemplo, como é que eu estimulo os meus filhos em casa? Recompensando. Eu tiro o cinto, né? Eu disciplino os meus filhos. É uma forma. Não, fica no quarto sentado, não vai ver televisão, não vai ver... É uma compensação. Vamos tirar a catraca mais um pouco. Vamos. Quando eu falei punição, não é no sentido restrito ou estrito da palavra punição. Vamos mudar um pouco. Ótimo. Vai para essa vertente aí. A gente cobrar um pouco mais de quem está praticando o crime ambiental para que ele possa, num primeiro momento, não ser punido, mas ser conscientizado de que cometeu um erro, então ele possa, por exemplo, corrigir o erro que ele cometeu e depois começar a incentivá-lo a recuperar o que ele... O que aprendemos com o Brumadinho, Exatamente. que foi uma catástrofe extremamente chocante. Nós estudamos Brumadinho na União Evangélica. O que aprendemos com essa sequela? Né? Catástrofe, crime... Nós aprendemos. O que aprendemos? A não fazer isso mais. Mas já tem um problema ocorrido. Já explodiu a barragem. Certo? Nós vamos levar talvez 50 anos para trazer uma imagem próxima daquilo que era antes da catástrofe. Então está na hora de incentivar a siderúrgica nacional para ver se não ocorre a mesma coisa em Volta Redonda. É esse o caminho do girar a catraca. Está na hora de incentivar e não punir. Só incentivar. Porque se a gente ficar percorrendo o caminho e o caminho sempre te leva ao erro, você volta no mesmo erro. Ele paga pelo erro e comete outro, né? Eu prendi todos, né? Vamos ser bem punitivos. Todos estão presos, vão ser 25 réus de alto cargo da Vale do Rio Doce. Punição. Pagou. Mas nós temos que fazer agora outro caminho. Vamos fazer o caminho da prevenção. A pessoa está se enriquecendo, no bom sentido, a empresa, pessoa jurídica, está enriquecendo. Está ficando 15% todo o faturamento. 15%. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas ela tem que ir para os serviços ambientais. Tem que ter um destino desse recurso.
E uma fiscalização rigorosíssima. Totalmente, é disso, tudo né? online, é tudo digital. Tudo auditável, né? É tudo auditável. Se não tiver, não tem o tributo. Júlia, Eu fui excedente? agora é com você, doutora. Aqui o papo é bom, né? Nossa, que flui, Não, viu? tem mais coisas para a gente falar, mas num segundo podcast. Ah, com certeza, vou retornar. É muito gratificante tê-lo aqui conosco, Wellington. O aprendizado que você passa, a gente poderia ficar aqui horas e horas. Obrigado. Tenho muitas dúvidas também, a gente marcar um Com certeza. podcast 2. Mas muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Deixa ele fazer as considerações finais primeiro. Não, vou deixar. Vai? Ah, então tá bom. Então pode fazer, depois eu mando. Cortou a corrente. Eu vou olhar então para aquela câmera, né, que você me Isso. pediu, né? Primeiramente, Odilon, eu queria agradecer a você, que você é aquele homem que sempre tem um olhar diferenciado na sociedade de Anápolis. Isso eu lhe acompanho, né, há 3 décadas, mas sempre na performance de trazer o bem à nossa cidade, preservando o meio ambiente. Com certeza, aquele Jardim Botânico nasceu das suas matérias jornalísticas. Fiquei sabendo do seu trabalho com o Manuel Vanderick, também maravilhoso, preservando o meio ambiente. Então, assim, é de longa data o seu trabalho. Eu digo que você é um marco na cidade. Por quê? Porque esse trabalho que você foi exercido com determinação, ele vai transcendendo. O homem vai de caminhada em caminhada. Ele vai de fé em fé. E você trouxe essa fé aos que leem as suas matérias, aos que leem as suas... Estou falando do seu jornalismo mesmo. E aí você traz isso para a cidade. Aí você teve o comendador Abdala, né? Poderíamos citar vários ícones da cidade que preservaram os nossos mananciais. Você sabe que a cidade de Anápolis é o maior aquífero do Goiás e arrisco a dizer que é maior do que o Guarani, nosso aquífero aqui. Então, e aqui é o berço das águas, né? Nós hoje mandamos água para Goiânia, né? O João Leite. Exato. Então, nasce aqui. E para Brasília. E também já Lago estamos... de Corumbá. O Lago de Corumbá também. Então, você vê que o berço das águas começou, talvez, um trabalho pequeno, insípido, sozinho, mas que ecoa nas pessoas. Né? Você tem mais um soldado trabalhando a seu favor. Então, ao estar lhe homenageando, dizendo a você que você fez um excelente trabalho. E não para não, é assim mesmo, é difícil. A gente fica chateado uma hora, vê um drama vivido por pessoas, um drama vivido pela natureza, né? Animais sofrendo, né? Insetos, né? Toda a beleza cênica sendo afetada. Se temos hoje o Jardim Botânico, se temos o Complexo Verde do Ipiranga, com certeza fomos das suas matérias. Obrigado, né? Hoje nós temos ali condomínios subindo, né? Shopping, academias, restaurantes, bares, todo um complexo de diversão que quando eu hoje chego sexta-feira, assim, vamos sair? Temos aonde sair, né? Temos. Anápolis hoje é outra cidade. É uma cidade desenvolvida, né? Para que ir a Goiânia? Vou ficar aqui nessa cidade linda, né? Tem ali o Complexo Verde do Ipiranga, né? Isso um dos projetos. Você pode aqui percorrer hoje mais de 10 parques na cidade com projetos maravilhosos. Então, só tenho a agradecer a sua observância na minha pessoa por ter me pensado para trazer para os soldados da Planeta Água. Não tem que agradecer não, Wellington. A sua presença aqui é uma colaboração valiosíssima para a nossa causa ambiental. A sua colaboração, não só hoje nesse podcast, mas também ao longo da história da revista Planeta Água, enquanto impressa e agora digital, também tem sido uma colaboração de parceiro, de irmão, que comunga as mesmas ideias que nós comungamos e nos dá força para continuar em frente. Então, eu é quem te agradeço por estar aqui e tenho certeza de que nossos telespectadores fiéis e que amam também esta causa gostaram muito da sua presença e irão demonstrar isso ao longo da próxima semana.
te agradeço muito, muito obrigado por ter vindo e vamos agendar uma nova vinda sua ao podcast da Planeta Água, Wellington. E com certeza com o Antônio já nascido. Perfeito, exato. Wellington, muito obrigada mais uma vez. E queria estender aqui a sua filha, qualquer dúvida, qualquer colaboração que eu possa realizar, em dar assim um brilho, um farol, uma lâmpada para você poder aprender mais. Estou à sua disposição, tá? Muito obrigada. Eu quero aproveitar também para agradecer a minha filha por estar comigo mais uma vez, essa filha maravilhosa, que o Wellington corroborou com as palavras e que eu amo muito. Obrigado, Júlia. A gratidão é mútua por me ensinar tudo que eu sei hoje e por me inspirar a ser um ser humano melhor. Muito obrigada por tudo. Você merece. Ai, eu vou chorar. Vamos. Ó. Obrigada, Wellington, mais uma vez. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais.